Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Terça-feira, dia 29. Vamos todo mundo aí pegando um café, uma água. Hoje a gente tem uma aula com muito conteúdo, muita coisa bacana, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante, aí para a empresa de vocês. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial pode aumentar, a produtividade da empresa e que vocês consigam focar no que realmente importa. O webinar ele é organizado pela Make It Simple, especialmente para quem é nosso cliente. Então, é uma das vantagens que a gente oferece para os nossos clientes, para que vocês consigam utilizar a Monday da melhor maneira possível, consiga conhecer as novidades, conhecer um pouquinho mais sobre inteligência artificial, que é o tema de hoje. E hoje a gente vai um pouquinho diferente do que as nossas últimas aulas. Quem vem acompanhando a gente aí nas últimas aulas, né? Hoje a gente trouxe o Giovanni para conduzir a nossa aula. E a gente trouxe, a pedido de vocês, aulas práticas. Então, a gente trouxe exemplos práticos. Muita gente me chamou e falou, Gabi, eu gostaria de aprender um pouquinho mais com prática, ideias, cases reais de clientes que têm utilizado algumas funcionalidades da Amanda. Então, foi isso que a gente trouxe hoje especial para vocês. Bastante conteúdo, mas bastante coisa prática e exemplos que vocês podem utilizar aí na empresa de vocês. Então, vou botar aqui. Quem vai conduzir hoje, pessoal, são os profissionais que vão conduzir. Eu sou CS aqui da Make It Simple, eu cuido de perto da conta de todos vocês, clientes. E hoje o Giovanni, acredito aqui que muitas pessoas já conheçam o Giovanni. Quem contrata produtos, né, projetos, o Giovanni ele é responsável por conduzir boa parte deles, então acredito aqui que muitas pessoas já o conheçam. Conhecem também, né, o profissional que ele é, e hoje ele vai trazer bastante coisa legal para vocês e bastante conteúdo bem interessante. Pessoal, algumas informações importantes antes da gente começar. O webinar é gravado, muitos clientes hoje de manhã já me enviaram um WhatsApp. Gabi, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, pessoal. A gente disponibiliza sempre o webinar no nosso YouTube, depois vocês acessam lá, tem conteúdo bem legal, tem as últimas aulas que a gente fez também. E vai ter essa, a gente sobe ainda hoje, e a gente envia para vocês também um e-mail com essas informações para que vocês consigam acessar, tá bom? Fiquem à vontade para enviar dúvidas no chat, então a gente tem a nossa equipe aqui que consegue responder algumas perguntas, as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente pode enviar depois para vocês, então aproveitem e fiquem à vontade, esse momento foi feito para vocês, tá? Ao final, então, a gente deixa reservado também alguns 5 minutinhos para que o Giovanni consiga responder algumas perguntas. Geralmente, o pessoal tem bastante dúvida, tem bastante comentário. Conseguindo responder todas as perguntas. Então, ele responde algumas, mas depois também, quem precisar, entre em contato, pessoal, com a Make It Simple. O pessoal vai enviar aqui no chat também o link, como vocês fazem para agendar reuniões com a gente. Então, quem quiser bater um papo, quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos, quiser conhecer sobre novidades, a gente fica aqui à total disposição. E também eu já deixo aqui um horário e a data para que vocês consigam reservar na agenda. Muita gente me pediu, a gente sempre envia no final uma pesquisa de satisfação e para que vocês possam deixar um comentário. E muita gente fala, Gabi, eu não sou experiente ainda em Monday, eu tenho bastante dúvida, vocês estão trazendo muitos assuntos mais técnicos e com nível mais avançado. Tem pessoas aqui no meu time que acabaram de entrar, então a gente vai atender também o pedido de vocês. E o webinar do mês que vem vai ser sobre Monday básico. Então, a gente vai trazer as funcionalidades mais básicas, vamos começar bem do início, falando sobre cada etapa para que as pessoas que chegaram agora na empresa de vocês, então esse webinar vai ser exclusivo para nossos colaboradores, para quem ainda não tem um conhecimento avançado em Monday, para quem tem dúvidas, então a gente vai atender o pedido de vocês. Então, reservem a data, dia 26/8, uma terça-feira, no mês que vem, às 10 horas, esse mesmo horário, vai ser um webinar com um tema básico de Monday. Então, se vocês aqui ainda não
utilizam a Monday e vocês querem, quer conhecer, para verificar se encaixa aí, tragam esse pessoal, convidem pessoal. Se tiver alguma outra empresa parceira de vocês, podem convidar, vai ser um webinar aberto, vocês têm total liberdade para trazer a quantidade de pessoas que vocês quiserem convidar, tá? E por fim, pessoal, no final a gente sempre envia, né, a nossa pesquisa, respondam a pesquisa, é através dela que a gente realiza o sorteio. Então, a gente faz um sorteio com as pessoas, hoje a gente vai sortear 7 brindes exclusivos. Tem bastante gente aqui que já ganhou o brinde. Quem ganhou aí, se puder reagir, mandar um coraçãozinho, já recebeu em casa os brindes personalizados, são bem legais. E eu já adianto que gera briga interna aqui na empresa, porque todo mundo quer ganhar, quer ter acesso. Então vamos para o que importa, né, pessoal? Hoje eu vou falar bem pouco. Hoje a gente vai trazer mais de 80% de conteúdo com o Giovanni. Então ele vai trazer exemplos práticos para vocês. Então a gente vai falar sobre blocos de IA. Como que vocês podem utilizar os blocos de IA aí na empresa de vocês? Então vou dar um exemplo, através de tickets em aberto. Então quem utiliza para ticket, vocês conseguem já identificar com a IA se aquele ticket é um bug, se aquele ticket é uma coisa que precisa ser tratado com urgência. Então a IA ela pode ser utilizada aí de muitas maneiras diferentes para automatizar tarefas, para retirar atividades manuais, extrair informações de arquivos, de reuniões. Então, para vocês. E por fim, pessoal, eu queria falar um pouquinho também sobre CS. Eu acredito que muitas pessoas aqui já receberam algum e-mail meu. Utilizem mais, pessoal, o que vocês têm direito a Make It Simple. Nós oferecemos um contato mais próximo, vocês têm o gerente de conta de vocês. Então, vocês têm aí o Matheus, a Gabriela, eu também, como responsável aí pela conta. Então, marque reuniões com a gente, vamos bater um papo, conhecer novidades. Tem bastante coisa que a gente pode contribuir para a adoção da Monday na empresa de vocês. Então, vai ter o link aqui na agenda, a gente fica à disposição sempre. Minha agenda é 100% aberta para os clientes. E vocês podem escolher aí o melhor horário que se encaixe para a gente bater um papo rápido. E eu fico sempre à disposição. Então, vamos para o que importa, né? Chamar o Giovanni. Ele vai trazer bastante conteúdo para vocês. Vocês têm o meu contato, eu fico sempre à disposição para que vocês querem. E vamos lá, Giovanni, oi vocês. Sim, obrigado pela introdução. Primeiramente, bom dia para todos, tá? Um prazer estarmos juntos. Muito bom ver que vocês tiraram do seu tempinho aí para aprender um pouquinho mais sobre Monday, aprender um pouquinho mais sobre IA. Espero que todo mundo já esteja aí com o seu café sem açúcar, né? Para a gente acompanhar essa aula, tá bom? Importante. E vai ser uma aula bem prática, tá? Nem vou me apresentar, eu sou o Giovanni, e é isso que vocês precisam saber, tá? Vai ser 100% focado em conteúdo em Monday. E para a gente não perder muito tempo, tá? Eu já vou começar com a aula, tá bom, pessoal? Vai ser um negócio assim bem prático mesmo, e sem muita perda de tempo, sem enrolação, algo bem focado no conteúdo mesmo, tá bom? Eu estou compartilhando a minha tela com vocês, só me dão um ok aí para ver se vocês estão vendo. Sim, Gil. Bacana, legal. Como que vai funcionar a dinâmica da aula de hoje para falar um pouquinho de blocos de IA, tá bom? A gente separou 6 cases, os 6 cenários, tá? E os cenários envolvem os mais variados departamentos, desde RH, marketing, comercial, atendimento ao cliente, tá bom? Onde a gente vai usar cada bloco de IA num cenário ali real, tá? Num case real. Eu vou mostrar para vocês como que usa esse bloco de IA. E aí, depois de cada bloco de IA, eu vou falar talvez outros cenários, que é aquele bloquinho de IA usado ali, né? Ou em que esse cenário pode ser usado, tá bom? Para a gente começar, né, vamos começar então ali pelo começo, tá? O que são blocos de IA? Onde eu acho os tais do raio do bloco de IA, tá bom? O bloco de IA nada mais são do que automações ali empoderadas ou automações dentro da Monday.com que usam IA. Onde eu acho, então, os blocos de IA? Em 3 lugares, pelo menos, tá, pessoal? Em 3 lugares vocês vão achar o bloco de IA. O primeiro lugar, para quem é cliente Enterprise e tem acesso ao workflow, dentro aqui de workflows, quando você for adicionar aqui uma ação, vai ter um menuzinho só para bloco de IAs. É esse menu aqui, ó, alimentado por IA, tá vendo? Então, todas essas ações aqui são ações aqui de IA, tá bom? De blocos de IA. A gente vai falar de todas hoje, inclusive, tá bom? Mas se você não é cliente Enterprise, você tem um bloco aqui,
blocos de IA dentro do menu de automações, servem aqui, ó, alimentado por IA. Então, aqui alimentado por IA, você tem várias já automações prontinhos para você usar, tá bom? Já está disponível tanto para os clientes que são Enterprise, tanto para os clientes que são Pro, tá? E o terceiro lugar onde eu acho os blocos de IA. Os blocos de IA também estão dentro das colunas, tá bom? Quando a gente coloca aqui preencher, automaticamente nada mais do que são os blocos de IA, são os mesmos blocos de IA, tá bom? Para manter uma aula aqui bem democrática, tá? A gente só vai usar aqui os blocos de IA nas colunas e nas automatizações, tá bom? A gente não vai usar os blocos de IA nas workflows, porque é um recurso exclusivo Enterprise, mas se você quiser usar esse mesmo conteúdo, essa aula para usar nos workflows, também funciona, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro cenário, tá? O nosso primeiro cenário, o que que seria? Imagina aí que eu sou um recruiter aí, uma pessoa de RH, e eu tenho aqui um formulário para receber currículos, e eu tenho algumas vagas abertas dentro aqui da minha empresa, tá? Eu tenho uma vaga de analista de marketing digital, eu tenho uma vaga de assistente de RH e eu tenho uma vaga de desenvolvedor front-end. O meu primeiro bloco de IA que eu vou usar é o bloco de categorizar, ou seja, eu vou receber uma informação, vou receber um ticket ou um item, e baseado nos dados que estão aqui dentro daquele item, eu vou categorizar essa solicitação, esse item que eu recebi. Então, meu objetivo é eu quero categorizar, eu quero dizer para qual vaga serve esse currículo. Se o currículo que eu recebi serve para a vaga de analista de marketing, se o currículo que eu recebi serve para a vaga de assistente de RH, ou se o currículo que eu recebi ele serve para o desenvolvedor ou para a vaga de desenvolvedor front-end. De modo geral, aí é uma questão de preferência, eu gosto muito de aqui já a coluna, tá? Por que eu gosto de usar a bloco de IA dentro da coluna? Primeiro, porque eu acho mais prático, e segundo, quando eu preencho ou quando eu configuro aqui o bloco de IA dentro da coluna, automaticamente a Monday já faz a magia dela e já cria as automações para mim. Uma questão de preferência. Eu prefiro criar automação lá no menu de automações, sem problemas. Eu acho mais prático já fazer aqui direto na coluna, tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em preencher automaticamente, tá? Essa é uma coluna aqui, para vocês entenderem, é uma coluna de lista suspensa, onde eu tenho aqui todas tá, as minhas vagas, tá bom? E eu quero que essa coluna seja preenchida automaticamente com a IA. Eu quero que a IA categorize essa coluna para mim. E aí eu vou falar aqui para a IA, eu vou atribuir uma etiqueta, ou categorizar essa coluna bacana. Aqui estão as etiquetas que estão disponíveis dentro da coluna, e aí a IA vai perguntar para mim, ou a Amanda vai perguntar para mim, qual que é o texto que você analise para categorizar essa informação. Eu quero que você analise o currículo. Eu vou anexar um currículo aqui, vocês veem até que ficou branquinho aqui. Então, eu vou analisar um currículo e, baseado no conteúdo desse currículo, eu vou atribuir uma etiqueta, eu vou categorizar aqui de acordo com a vaga, se vai ser um desenvolvedor, um analista, um assistente, tá bom? Se houver mais instruções adicionais, eu posso colocar aqui, faça isso, se for um currículo desse tipo, ou se tiver esse tipo de experiência, categoriza desse jeito, tá? No meu caso aqui, como eu quero manter o nosso exemplo simples, eu não vou colocar nenhum tipo de instrução, mas eu poderia. E aí eu vou salvar. Olha que bacana. Eu também vou categorizar não só para identificar qual que é a vaga que aquele currículo se aplica, mas também qual que é o departamento que aquele currículo se aplica, tá bom? E aí a mesma coisa, eu vou preencher automaticamente qual que é a coluna, qual que é o texto que eu quero analisar para preencher automaticamente essa coluna. Eu quero analisar o currículo, e aí se eu tiver alguma instrução, eu também posso dar instrução para IA. Bom, eu vou excluir esse item aqui, agora eu vou subir alguns currículos, tá? E uma coisa bacana que a gente fez aqui, a gente fez um formulário para enviar ali currículos, tá? Só que esse formulário é diferente de todos os outros formulários, porque eu não pergunto aqui o nome, onde a pessoa mora, quem ela é, qual que é a vaga que ela pretende, qual que é o salário que ela pretende, tá? Eu não preciso perguntar essas informações. E baseada no currículo dela, eu vou extrair todas essas informações. No segundo exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais de mas aí vocês vão ver também coisas bem bacanas, tá? Então, eu vou subir meu primeiro currículo. Eu separei 3 currículos aqui, o currículo da Aline, o do Lucas e a da Maria. Lembrando que todos esses currículos aqui são currículos, tal, são dados gerados por inteligência artificial, não são dados reais, tá bom? O currículo da Aline primeiro.
Ele veio aqui como vazio, certo? Porque eu não sei exatamente ainda qual vaga esse currículo serve, mas eu já identifiquei que é um currículo para a vaga de assistente de RH e um currículo para o departamento de RH. Será mesmo? Vamos ver. Pô, a Aline, legal, ela tem um resumo profissional aqui como profissional de RH com mais de 2 anos. Ela tem uma experiência de assistente de RH, ela tem uma experiência de estagiária de RH. Olha só que bacana. Subi o currículo, não fiz mais nada. Já identificou automaticamente qual que era a vaga e qual que era o departamento. Vamos fazer mais um? Agora eu vou enviar o currículo do Lucas. Também, ele foi lá para baixo no vazio. E a gente espera a mágica acontecer, tá bom? Identificou que é um currículo de marketing. E qual que é a vaga? A vaga de analista de marketing. Será mesmo? Vamos dar uma olhadinha no currículo aqui do Lucas. Aí, um profissional de marketing com mais de 5 anos de experiência, tá? E tem uma experiência de analista de marketing, tá vendo? E para fechar, a gente vai mandar mais um currículo aqui, que é o currículo da Maria. Aí a gente espera a mágica acontecer também mais uma vez, tá bom? Identificou a vaga corretamente, que é um desenvolvedor de front-end, tá bom? Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. Isso aí, a Maria é uma desenvolvedora de front-end, tá vendo? Com experiência, identificou a vaga corretamente, tá vendo? Ela foi uma desenvolvedora de front-end, aqui tem as experiências dela, então não identificou a vaga corretamente, tá? E o departamento? O departamento não saiu correto. E aí, tudo bem, pessoal, acontece, né? A IA também não é 100% perfeita, tá bom? Mas, de modo geral, o que a gente quer mostrar para vocês aqui é que isso daqui pode poupar muito tempo para vocês, tá bom? Aí, lembra de uma coisa que eu falei? Eu falei que quando a gente configura o bloco de IA dentro da coluna, automaticamente a Monday faz a magia dela aqui, e ela aqui, ela cria as automações para a gente, tá bom? Por isso que, de maneira geral, eu gosto mais de configurar na coluna, e depois que você configura na coluna, automaticamente ela já coloca dentro das automações, tá vendo? Então, se você talvez seja aí um profissional de RH, tem um formulário de vagas abertas, né, e gostaria de triar esses currículos para uma vaga específica, para um departamento específico, então você pode usar esse bloco de A, de categorizar as etiquetas, aqui eu categorizar listas suspensas e colunas de status baseado na informação, quer seja uma informação de uma coluna de anexo, quer seja uma informação que esteja ali numa coluna de texto, de número ou qualquer outra informação, tá bom? Mas aí pensando também em outros cenários, que outros cenários talvez eu possa usar essa informação ou esse tipo de bloco de A? Bom, se eu tenho talvez um formulário ali de chamado, por exemplo, de TI, ou de chamado ali de projeto de tecnologia, eu posso categorizar algumas solicitações, entender se a solicitação ela é bug, se a solicitação é uma nova funcionalidade, se é algum ajuste visual, se é alguma melhoria de processo. Eu posso categorizar ali, se eu recebo briefings de clientes ali, né? Ou briefings internos, eu posso categorizar para entender se aquele briefing é um briefing de social media, de campanha paga, de landing page, de e-mail marketing. Se eu recebo mensagem de clientes, essas mensagens ficam aqui dentro da Monday. Eu posso categorizar esses itens ou essas mensagens como o cliente tem interesse, é uma reclamação, é uma dúvida, é uma negociação de preço. Então, essa função, esse bloco de A, de categoria ou de categorizar, a gente pode usar para N cenários aqui. A gente trouxe um cenário de RH, mas pode ser usado ali para mais departamentos, tá bom? Passando então para o nosso segundo bloco de A, pessoal. O segundo bloco de A é um bloco responsável por extrair informações de PDF, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, eu vou excluir esses dadinhos aqui, vou excluir tudo. E aí, qual que é a ideia aqui do meu cenário, ok? Eu sou um departamento aqui de contas a pagar e recebo as notas dos meus fornecedores, certo? Recebo as notas dos meus fornecedores e eu quero que a IADA mande, abra a nota que ela receba, eu quero que ela identifique ali para mim qual que é o fornecedor, qual que é a data de emissão, a data de pagamento, o valor dessa nota fiscal e qual que é o número do pedido.
Então, mais uma vez, vamos configurar para que essa mágica aconteça. Eu sempre vou aqui, eu gosto de sempre ir na coluna, tá bom? Mais prático. E aí, dependendo do tipo de coluna, ele vai perguntar para mim o que que você quer que a IA faça dentro dessa coluna. Nesse caso aqui, eu quero que a IA extraia uma informação. Que informação que ela deve extrair? Um e-mail, um nome, um telefone, o que que é? Na verdade, uma outra informação, não é nenhuma dessas. Eu quero que a IA extraia para mim o fornecedor. Ah, legal, bacana. Mas da onde que a IA tem que extrair o fornecedor? Ela tem que extrair o fornecedor da coluna de nota fiscal. E aí eu vou salvar, vou configurar. Da mesma maneira, eu vou fazer aqui para as outras colunas, tá? Aqui também, que tipo de informação ou que tipo de ação você quer que a IA faça? Eu quero que ela extraia uma data. Mas da onde ela vai extrair essa data? De qual coluna ela vai extrair essa data? Eu quero que ela extraia da nota fiscal. Só que as notas fiscais, de modo geral, existem mais de um tipo de data. Existe a data de emissão e a data de pagamento. Então, eu vou dar uma instrução para a IA que eu quero aqui a data de emissão nessa coluna, tá bom? E na coluna seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou dar uma instrução dizendo que eu quero que ela extraia para mim a data de pagamento e não a data de emissão. Então, a mesma coisa, eu vou extrair uma data da coluna de nota fiscal. Eu quero que ela extraia aqui a data de pagamento, nesse caso, não é de emissão. Para fechar, eu quero que a IA também faça o quê? Eu quero que ela extraia também o valor da nota fiscal. Eu falo aqui que é o valor total. Da onde que é esse valor total? Da coluna ou do arquivo nota fiscal. E para fechar, eu quero que a IA também extraia para mim o número do pedido. Então, eu quero que ela extraia a informação. Eu quero que ela extraia outra informação, não é nenhuma dessas. É o número do pedido. Da onde que eu quero que a IA extraia essa informação? Eu quero que a IA extraia aqui da nota fiscal. Então, todas as minhas colunas foram configuradas aí para a IA extrair dados dos arquivos que estão no anexo. Se a gente vai aqui nas automações, a gente vê que as automações foram criadas aí todas automaticamente. E aí eu vou subir 3 notas fiscais aqui. Eu vou subir a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Começando pela nota 1, vou subir essa nota aqui. E aí a gente deixa a mágica acontecer, tá bom? Já identificou aqui o fornecedor, qual que é o departamento, qual que é a data de emissão, o valor total e o número do pedido, tá? Também uma nota fiscal assim que a gente que gerou via inteligência artificial, tá bom, pessoal? Mas vocês percebem que até mesmo a diferença entre as datas de emissão e de pagamento, a IA conseguiu identificar. Vou seguir uma segunda nota. Tá? Identificou ali também RH gestão, departamento, data de emissão, valor e o número do pedido. E para fechar, a terceira nota. E aí eu usei uma função de agrupar aqui pelo nome do fornecedor, para saber por fornecedor quais notas fiscais eu tenho, tá bom? Também aqui a última já identificou. Uma coisa bacana também, eu poderia usar essa função, mas em vez de agrupar pelo fornecedor, poderia agrupar pela data de pagamento. E aí eu saberia que nesse mês eu tenho essas notas aqui para pagar. E à medida que a data de pagamento se aproximasse, por exemplo, imaginando que a data de pagamento aqui fosse hoje, eu teria aí uma função de agrupar pela data de pagamento, eu já teria separado aqui, hoje eu tenho essa nota para pagar. E essa daqui eu tenho que pagar amanhã. Tá? Estou alterando manualmente aqui só para a gente fazer um exercício. Então, a gente poderia ter separado até mesmo por dia de pagamento quais notas eu preciso pagar hoje, amanhã, essa semana ou este mês, tá bom? E aí eu posso agrupar não só pela data de pagamento, mas posso agrupar pelo fornecedor, tá vendo? Então a IA, o que a IA fez? Ela extraiu dados de um arquivo que eu subi em anexo, preencheu as colunas aqui, e aí eu posso usar essas colunas do jeito que eu quiser, tá bom? Então, se você talvez seja notas fiscais ou receber, se você está olhando nota por nota aí recebida,
A Monday pode te ajudar ali a ganhar muito tempo nessa função, tá bom? A gente está falando aqui de 3 notas, mas imagine se eu recebesse 100 notas por dia ou 100 notas por semana. Se eu recebesse 200 notas por semana, como que ficaria ali o meu trabalho, né? Pô, ficaria bem inviável. Mas com a inteligência artificial a gente consegue ali agilizar bastante e ganhar bastante tempo. Beleza? E que mais que eu posso usar esse cenário aqui? De extrair dados de informação, tá? A gente já falou um pouquinho no primeiro cenário, mas poderia usar esse cenário aqui para extrair, por exemplo, um cenário de RH. Poderia usar para extrair nome de candidato, e-mail de candidato, telefone, qual é o cargo que ele deseja, qual é o nível de experiência dele. Eu sou do marketing, ele poderia extrair o nome da campanha no briefing, qual é o objetivo que o cliente tem, qual é o público-alvo, poderia extrair essas informações também de um briefing que o cliente subir. Se eu sou do jurídico, tá? Poderia subir um contrato ali ou uma peça jurídica, entender quais são as partes envolvidas, quais são os prazos, quais são as cláusulas. Então, todas as informações que são de arquivos que foram anexados dentro da Monday, com esse bloco de IA chamado de extrair informações, eu consigo fazer todo esse trabalho de maneira automática. E vocês viram que eu configurei tudo em alguns minutinhos e já está tudo pronto para mim, tá bom? Próximo cenário, pessoal, próximo bloco. Vamos agora falar um pouquinho de atendimento ao cliente, para quem é da atendimento ao cliente, quem é da parte comercial, tá? A gente vai falar um pouquinho mais agora para vocês. O nosso objetivo aqui, o bloco que a gente vai falar agora, é um bloco de gerar respostas automáticas. E aí eu sou um atendimento ao cliente e recebo ali várias solicitações ou várias mensagens de clientes. Recebi aqui uma solicitação, uma dúvida para saber como que eu crio aqui algumas automações. Recebi aqui outra solicitação para integrar talvez a Monday com o Google Sheets, com o Power BI. E recebi uma terceira mensagem aqui, parabenizando a Monday, né, pela visualização Kanban ali, né? E aí eu quero gerar uma resposta automática para todas essas mensagens aqui. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Poderia gerar direto aqui na coluna? Poderia, mas para mudar um pouquinho, vamos fazer aqui agora na automação, tá bom? E a automação já está ligada. Eu já criei aqui uma automação dizendo que quando o botão IA for clicado, eu quero que ele escreva com IA, tá? E aí dentro das ações, aqui nas automações, vocês vão ver que a gente tem bastante coisa de IA. Todos esses aqui são blocos de IA, tá? E eu selecionei aqui o bloco de escrever com IA, tá bom? Mas todos esses são blocos de IA, inclusive o bloco de atribuir ali etiquetas ou labels, tá? Que a gente já falou, tá bom? E de extrair dados com IA também estão aqui, tá? E aí, quando eu seleciono esse bloco, eu quero que escreva com IA, eu falo aqui, o que que a IA deve escrever para a gente? Eu quero que a IA gere respostas automáticas em português, as mensagens que eu recebo do cliente. E onde que estão essas mensagens, tá? Onde estão essas mensagens? Elas estão na coluna mensagem, que é esse código aqui, que é o ID da coluna. Ok? E eu quero também que a IA sugira melhorias. Só que eu posso um pouquinho mais além com a escrita da IA. Eu posso falar qual que vai ser o tom da mensagem. Você quer que seja um tom amigável, um tom casual, natural, profissional, confiante, um tom ali comercial, promocional, ou um tom empático. Eu coloquei que eu quero que a mensagem da IA seja um tom empático. E aí, qual deve ser o tamanho dessa mensagem que a IA deve escrever para mim? Uma frase, um parágrafo, mantenha o mais breve possível ou não, faça uma resposta mesmo profunda, uma análise profunda para responder. Eu falei aqui no meu cenário que eu quero só um parágrafo, não precisa mais disso. E que essa resposta ela deve ser inserida dentro da coluna ali, resposta da IA. Então vamos ver a mágica agora em ação. Primeira mensagem que eu recebi aqui é para a IA ou para a gente criar uma automação para mover itens entre quadros. E essa automação ela parou de funcionar. O que será que poderia estar acontecendo? Então, eu vou clicar aqui no meu botão de responder. E aí a IA já respondeu, tá bom? Inclusive, depois que ela respondeu, eu alterei o status automaticamente com a mesma automação, para que eu possa revisar a resposta da IA. E aí, sugestão, tá, pessoal? Sempre revise o trabalho da IA, tá bom? A IA é fantástica, muito boa, mas sempre deve passar ali por uma revisão, uma aprovação humana. Lembra que eu falei que a IA deve responder no único parágrafo e a resposta dela deve ser empática, certo? Lamentamos que a automação parou de mover, né? Já foi uma empatia ali, pô, a gente lamenta, né? E aí a gente dá uma sugestão, ó, é importante verificar se está preenchendo as condições corretamente. Além disso, sugiro que você revise, tá bom? E se o problema persistir,
aí de fato precisa de um suporte técnico mais detalhado. E a gente agradece ali pela sua paciência e pela sua e pelo enquanto a gente trabalha para resolver isso. Estou de acordo com a resposta da IA, posso clicar aqui numa automação para enviar essa resposta para o meu cliente. Uma resposta que foi gerada pela IA e foi revisada por um humano, e aí a IA já resolveu o meu problema. No segundo caso aqui, pô, já tenho interesse ali de integrar a Monday com o Power BI e com o Google Sheets. O que que eu preciso fazer? A IA vai gerar uma nova resposta para mim, dizendo que é uma excelente maneira de gerar relatórios, então é uma resposta empática, tá bom? Aí fala que tem algumas opções nativas, dependendo da complexidade, talvez seja precise de uma coisa mais customizada. Então a IA está respondendo para mim as mensagens dos meus clientes, tá vendo? E se eu estou de acordo ali, eu envio a resposta. E aí, para fechar, pô, um parabéns aqui, uma sugestão, na verdade, um parabéns, oxa, parabéns pela visualização Kanban. Também posso responder com a IA. Agradecemos muito o feedback, lembra que a gente colocou um tom empático lá, né? É ótimo saber, tá vendo? Então, a empatia continua aqui na IA, tá bom? E aí eu posso enviar essa resposta para o cliente, tá? Uma ferramenta, um bloco de IA bem bacana também, que vai adiantar muito aí o nosso trabalho, tá? Vai ajudar a gente a responder tickets, mensagens de cliente, entre outras coisas, tá bom? E outros cenários, talvez eu possa ali usar essa função, esse bloco de IA. Se eu tenho um projeto ali com N tarefas, eu posso criar uma mensagem automática ali de uma atualização semanal para entender como que está o projeto. Se eu sou do marketing ali, eu posso talvez gerar descrição de campanha, sugestão de legenda, convite ali, gerar um convite interno para outras pessoas. Se eu sou do RH, por exemplo, eu tenho um processo de onboarding para novos colaboradores, eu posso gerar uma mensagem padrão personalizada com o nome da pessoa, com o endereço, com outras informações da pessoa. Então, eu posso usar esse cenário para N ou N situações, tá bom, pessoal? Passando para o próximo bloco de IA, tá? É o bloco de tradução simultânea, tradução instantânea. O cenário ele é bem parecido com o último que a gente viu aqui, tá? Também é um atendimento ao cliente, mas é um atendimento ao cliente internacional, onde eu recebo ali mensagens em inglês, mensagens em espanhol e mensagens em francês, tá bom? E aí é uma coisa bacana. Essa função de tradução, tá? A gente vai usar uma combinação da função de tradução instantânea com a função de escrever por IA também, tá bom? Então, recebi uma mensagem em inglês, uma mensagem em espanhol, uma mensagem em francês. E são exatamente as mesmas mensagens que a gente viu aqui no cenário anterior, agora só que num idioma diferente, tá? Então, a minha primeira função, tá? Nesse cenário, eu quero primeiro identificar qual que é o idioma que eu recebi a mensagem, tá? E aí a gente vai usar aqui. Aí a gente vai começar a combinar os blocos de IA, pessoal, para criar uma solução assim robusta, tá? A gente está vendo bloco a bloco no detalhe, mas aí vocês vão vendo aqui as últimas soluções, a gente vai juntando os blocos, usando mais de um bloco de uma única vez, tá bom? O primeiro bloco de IA que eu vou usar aqui é para categorizar o texto, qual que é o texto da mensagem recebida. Na verdade, não é o status, opa, me perdoe. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer isso no segundo momento, eu vou traduzir a mensagem que eu recebi. Bacana, eu vou traduzir essa mensagem clicando aqui com traduzir. Então, recebi uma mensagem em inglês, estou aqui traduzindo ela para português. Recebi uma mensagem em espanhol, vou traduzir ela aqui para o português. Eu vou receber uma mensagem em francês, vou traduzir também para o português, tá? Então, como que eu faço essa configuração? Como que eu faço isso acontecer? Aqui nas minhas automações, eu vou aqui no botão traduzir, e aí qual que é a ação que eu usei? A ação que eu usei é traduzir, tá bom? Vocês virem aqui nos blocos de IA, existe uma tradução, uma ação chamada traduzir texto com IA. Que bacana. E eu falo, onde que está o texto que eu quero traduzir? Ah, o texto está aqui em mensagem. E qual que é o idioma que eu quero traduzir? Eu quero traduzir para inglês, para espanhol, para francês, não importa o idioma que eu recebo, eu só falo o idioma que eu vou traduzir, tá bom? Eu quero traduzir por português. Eu vou inserir essa tradução dentro de uma coluna chamada mensagem traduzida, tá bom? E aí, mais uma vez, cliquei no botão aqui, já traduzi tudo, olha só que bacana. Tudo para o português. E agora sim, no segundo momento, com as mensagens traduzidas, olha aqui, eu preciso responder essas pessoas, correto?
E para responder essas pessoas, eu preciso primeiro identificar qual que é o idioma que eu tenho que responder essas pessoas. Eu tenho que responder quem mandou inglês, inglês. Tenho que responder quem mandou em espanhol, espanhol. E tenho que responder quem mandou em francês, em francês. E aí a gente vai começar a combinar as coisas, tá? Eu vou categorizar aqui a coluna idioma. Eu peço para que ela analise a coluna mensagem e automaticamente ela traga para mim qual que é o idioma da mensagem. Esse foi o primeiro que a gente viu, o primeiro cenário, de categorizar com IA. Mas estou usando aqui no cenário de tradução também. E aí, identificando aqui o idioma, se eu tiver, por exemplo, uma equipe em espanhol, tenho todas as mensagens aqui em espanhol. Se eu tiver uma equipe em inglês, tenho todas as mensagens aqui em inglês. E se eu tiver uma equipe em francês, tenho todas as mensagens aqui num grupo em francês, tá vendo? A IA categorizou para mim automaticamente. E eu vou usar essa coluna aqui de idioma para responder também as pessoas no idioma delas. Olha só que bacana. Por quê? Porque dependendo de idioma eu tenho uma automação diferente. Vamos aqui pegar o inglês. Quando o botão IA é clicado, e aí se o idioma, a condição é, se o idioma for inglês, texto qual que é? Ele deve gerar respostas automáticas, mas em que idioma? Ele deve gerar isso em inglês. Eu coloco isso na instrução da ação de escrever com IA. É a mesma coisa, num tom empático, mantenha tudo a um parágrafo e insere a resposta dentro da coluna IA. Resposta da IA. E aí eu tenho uma automação dessa para espanhol e uma automação dessa para francês. Então, a gente colocou aqui uma categorização de acordo com a IA, baseada na mensagem, a gente vai responder no idioma da pessoa. A resposta da IA foi em francês, esse daqui que era para espanhol, tem que ser em espanhol também. E a resposta em inglês tem que também ser em inglês. Nesse cenário aqui, a gente só traduziu a mensagem que a gente recebeu. Poderia traduzir também, Giovanni, a mensagem da IA para garantir que está respondendo certo? Pode também, não trouxe aqui, mas poderia também, tá bom, pessoal? Não há problema isso. E aí eu posso conferir a mensagem e enviar a mensagem, igual eu fiz no outro cenário. Eu recebi uma mensagem num idioma diferente, em inglês, em espanhol, em francês, traduzir para o português, e aí ainda vou responder essa mensagem no idioma da pessoa, olha que bacana. Mas aí que outros cenários eu poderia usar isso? Mesma coisa, se eu recebo documentos, se eu recebo texto em inglês, ou se eu recebo propostas, talvez em inglês, preciso traduzir isso para outro idioma, eu consigo traduzir. Se eu tenho um time ali que é multinacional, um time ali que envolve pessoas de várias nacionalidades, eu quero traduzir, por exemplo, alguns materiais de boas-vindas, de onboard, de processos que eu tenho da empresa, também posso traduzir para esse colaborador de acordo aqui com o idioma que ele fala. E aí, se eu tenho um projeto ali que envolve pessoas de várias nacionalidades, pessoas de outros países, talvez nem todas as pessoas falem inglês ou falem o idioma ali principal, a gente pode também usar essa função de traduzir da IA para justamente diminuir o gap ali entre as pessoas, tá bom? E aí a gente fecha o quarto bloquinho aqui de IA, tá? A gente fecha ali a tradução instantânea de IA. Estamos finalizando, hein, pessoal? Estamos finalizando, faltam dois só. A gente vai falar agora de resumo e, por último, a gente vai falar de análise de sentimentos, tá bom? Para fechar aqui o resumo, imagina que eu tenho um projeto ali com N tarefas, tá? Aqui eu só coloquei uma tarefa específica, né? Mas imagina um projeto que eu tenho 100, 200 tarefas e dentro das tarefas eu tenho várias threads ali de comentários, tá? E aí eu fiz aqui com a inteligência artificial, fiz aqui uma thread longa de comentários. Imagina que você tem que ler toda vez todos os comentários para entender o status do que está acontecendo, qual foi a última mensagem recebida, o que foi combinado ou não. Realmente fica bem inviável, tá bom, fazer isso. Então, a função de resumo da IA justamente vem isso, para agregar nesse sentido, para dar um resumo do que está acontecendo naquele item. Quer seja dentro de comentários, tá? Ou quer seja dentro de alguma outra coluna, não necessariamente precisa ser dentro de comentários. Eu gosto de usar sempre os comentários, porque dependendo aí do que você trabalha, tá, os comentários acabam virando uma bagunça, no sentido de ter muitos comentários, e aí fica inviável da gente voltar no passado para entender o que foi combinado, o que foi discutido. E aí a gente vai usar o quê? A função da IA para resumir os comentários
Resumir, mas vai resumir o quê? Vai resumir os updates dentro de uma coluna texto, para que eu não tenha que ficar lendo tudo de uma única vez. Bom, vou aproveitar que a gente tem uns minutinhos aqui, vou fazer uma coisinha além ainda, tá? Além de resumir os comentários, o que que a gente vai fazer? Baseado no resumo dos comentários, eu quero que a IA crie itens de ação, ou seja, crie tarefas, tá? Baseadas nos comentários ou no resumo de comentários, tá bom? Então, quando aquela coluna de comentários mudar, eu vou usar o bloco de IA para criar, para sugerir itens de ação, ou sugerir tarefas aqui. Sugira tarefas baseadas no resumo dos comentários e vai transformar essas tarefas que a IA vai sugerir em subitens, tá bom? Até fugindo um pouquinho aqui do script, vamos além aqui. Para a gente combinar bloquinhos de IA para construir uma solução bem complexa ali, bem completa, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa thread enorme aqui de comentários, tá? Vou resumir ela e, baseado no resumo, eu vou criar tarefas nos meus subelementos. Eu não vou fazer nada, né? Eu vou falar para a IA fazer, eu só vou observar, tá bom? Enquanto a IA faz, eu vou tomar um café aqui. Eu vou resumir aquela thread enorme de comentários e vou resumir dentro aqui da minha coluna resumo dos comentários. Ah, bacana. E a resumiu aqui. Primeiro ela trouxe aqui um tópico, atualização sobre o projeto, depois ela trouxe aqui, olha só que fantástico. Ela trouxe aqui o status atual. A equipe está focada em garantir que todos os dados estejam carregados até o dia 8. Não preciso mais ler todos aqueles comentários. Trouxe aqui quem estava participando dessa thread. E aí trouxe alguns detalhes ainda. Ó, a Amanda e outros membros discutiram, estão tentando incluir ali para melhorar, fazer ajustes na API. E trouxe ali qual que é o último comentário. Olha só que fantástico, pessoal. Então, imagina um item que você tem 100, 200 comentários. Você vai ter que ler todos os comentários para entender, ou, poxa, preciso achar uma informação específica lá. A IA faz um resumo aqui para a gente já automaticamente, isso dentro de alguns segundos. E aí a gente foi um pouquinho além. Baseado nesse resumo de comentários, eu ainda criei tarefas. Ó. Poxa, então já que eu tenho que fazer isso, já criei aqui subelementos aqui para mim. Ó. Garantir que os dados estejam carregados, tratar as pendências, finalizar a validação, fazer os ajustes da API, normalizar os campos. Olha só que solução bacana, pessoal. Imagina aqui uma thread de comentários ou um e-mail longuíssimo, tá? Coisas que demoram muito tempo para a gente ficar lendo ali para entender o status atual. Eu posso resumir tudo isso num simples parágrafo, aqui ou numa simples coluna, com todos os dados aqui, inclusive com o status atual, e ainda baseado nesse resumo, eu até já criei tarefas aqui para mim, para realmente não esquecer. Agora eu vou atribuir aqui. Esse daqui é o Giovanni, esse aqui é a Beatriz, a Miriam. Olha só que coisa fantástica, pessoal, que a gente fez aqui com o IA dentro de apenas alguns segundinhos, tá? E aí, em que outros cenários talvez eu possa usar isso? Pô, se eu sou RH e eu recebo ali, eu coloco comentários aí do pessoal, posso usar também essa IA para resumir os comentários, ou resumir talvez os comentários mais importantes. Se eu troco muitas mensagens com os meus clientes, ali, se eu sou de um comercial, no atendimento ao cliente, posso também resumir essas mensagens aqui numa única coluna para entender o status atual do cliente. Se eu recebo contratos ali, pô, recebo propostas, contratos, atas de reunião, talvez N reuniões ali, atas longuíssimas. Posso resumir também numa única coluna, tá? Então, esse cenário aqui, esse bloquinho de IA, ele se aplica para N situações, pessoal. E vai poupar muito do nosso tempo e vai tornar a gente cada vez mais eficiente, tá bom? E agora, para fechar, o último aqui, né? Sei que tá bacana a aula aí, mas tudo que é bom, infelizmente, tem que acabar, né? Então, a gente está finalizando aqui, tá bom? O último bloquinho de IA, tá? É o quê? É o detecção de sentimentos, tá? E aí eu fiz aqui um quadro aqui com 200 itens, tá bom, pessoal? Que é o quê? Aquele aqui que são esses itens, nada mais são uma pesquisa aqui de clima organizacional, né? Aquela pesquisa maravilhosa, né, que todo mundo gosta de responder. Pô, imagina um RH que tem que avaliar uma pesquisa uma a uma, né? E aí dentro dessa pesquisa eu tenho aqui qual que é o departamento que respondeu a pesquisa, qual que foi a nota que ele deu ali, qual que foi o comentário que ele deu. E aí que bacana, eu quero analisar o sentimento desse comentário, para saber se o comentário foi positivo, negativo, ou se foi neutro. Pô, mas Giovanni, já tem a nota aqui, eu preciso analisar o sentimento do comentário?
Vamos fazer um exercício aqui. Ó, baseado na nota, o marketing tem ali a média de 3,2, o máximo de 5. O TI, coitado de nós aqui do TI, estamos com a pior nota. Geralmente o TI, o departamento ali menos gostado da empresa, tá? E o RH, o melhor departamento da empresa, 4,5. Com 93 pesquisas respondidas, tá vendo? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai analisar o sentimento ali dos comentários, tá? Os demais comentários ali eu já analisei, para a gente poupar o tempo aqui de vocês, tá? Mas daí a gente vai analisar alguns juntos. Qual que é a ação? Qual que é o bloco de A? O bloco de A é a análise de sentimentos. Então, vamos achar aqui uma análise de sentimentos. Detect sentiment. É esse daqui, ó. Detectar o sentimento. E qual que é onde que está a coluna que eu quero fazer a análise? A coluna que eu quero que você analise é a coluna comentários. E aí, quais são as instruções? A princípio, eu só coloquei aqui para verificar o sentimento do comentário, tá? Poxa, não, se falar essas palavras aqui é um sentimento ruim, ou se falar esse específico, então a gente pode colocar instruções para análise do sentimento, tá bom? E eu falo que eu quero que essa análise seja colocada ou inserida aqui na coluna sentimento. Então, eu vou pegar esses últimos 10 aqui, ó, esses primeiros 10, melhor dizendo. Vou fazer isso daqui, ó, vou clicar no botão para analisar o sentimento. Analisou por um comentário positivo, um neutro, um positivo, um negativo. Então, baseado no comentário aqui, ele fez uma análise de sentimentos. E aí lembra do que eu falei, né, pessoal? O marketing tem uma nota 3,2, o TI tem uma nota 2,5 ou 2,9, e o RH, que é o mais top aqui, está com 4,5. Mas com a análise de sentimento, a gente consegue fazer uma análise mais ainda aprofundada, quer ver? Fazendo aqui algo rápido. Vamos avaliar esses sentimentos aqui. Eu tenho 93 pesquisas para RH, 64 para TI, 43 por marketing, mas eu quero entender os sentimentos aqui dos comentários. O marketing tem 13 comentários negativos, ou seja, 30%. O TI tem 25% de comentários negativos, 16 comentários e 25%. Mais o RH, que é o melhor, 64 comentários, ou quase 70% dos comentários são negativos. Olha só que análise profunda. Então, quer dizer, será que essa nota de fato está refletindo o que as pessoas estão dizendo do meu departamento? Ou será que com análise de sentimentos eu consigo fazer um negócio, uma análise bem mais aprofundada ali? Se 70% dos meus comentários são negativos, então alguma coisa está errada, a nota não está refletindo realmente o que eu esperava. E aí, que mais eu posso usar esse cenário aqui, tá? Ou se você faz atendimento ao cliente ali, o pessoal envia mensagem, você consegue entender se aquela mensagem tem um tom positivo ou negativo, porque dependendo se for um tom negativo, você talvez até possa passar na frente, como uma reclamação, uma satisfação, algo do tipo. Se você recebe ali coleta feedbacks como NPS, entre outras coisas, tá? Você consegue também mensurar qual que é o sentimento ali dos formulários recebidos. Se é um sentimento bom, ruim, ou se é um sentimento ali neutro. E se você recebe ali, talvez, comentários de redes sociais, de e-mail, WhatsApp, você também consegue saber se a maioria dos comentários que um post ou uma publicação que eu fiz foram positivos, foram neutros ou foram negativos. Então, você consegue aprofundar bastante ali a sua análise de negócio, tá? A sua análise de mercado, com análise de sentimentos. E, mais uma vez, em 2 minutos, eu criei uma automação para fazer uma análise de sentimento. E eu criei aqui um gráfico para entender qual que é o sentimento relacionado ao meu departamento, ao meu negócio, à minha proposta, à minha ideia, tal, entre outras coisas. Tudo de maneira aqui muito rápida, muito simples. Para fechar, tá? Tem 1 minuto para fechar. Eu não falei um pouquinho muito, tá? Mas eu não falei, mas eu vou falar rapidamente aqui que é do custom, tá? A gente tem aqui dentro dos blocos do IA um custom, tá? O que que eu quero que a IA faça, tá? Tudo que eu falei agora, poderia usar isso aqui de customizável ou de flexível, tá? Eu posso colocar qualquer tipo de instrução aqui para a IA fazer. Categoriza, analisa o sentimento, faz isso para mim, tá? Esse custom aqui é o custom block, na verdade, todos os outros que eu acabei de mostrar, só que de uma maneira bem mais flexível. E eu posso inserir ali comentários ali, posso inserir
instruções, tá? E eu falo para onde todas essas instruções que eu coloquei aqui, para onde que eu quero que essas instruções, ou o que que é a resposta da IA gere, ou ela insira em qual coluna, tá bom, pessoal? De modo geral, era isso, pessoal. Esses blocos de IA que eu queria mostrar para vocês, como que pode melhorar a vida de vocês, mas principalmente pode trabalhar para vocês aí para ganhar tempo, para que vocês foquem em coisas realmente importantes, foquem em coisas que realmente gerem valor para vocês e deixe que a IA trabalhe para vocês ali ou façam o trabalho de vocês seja mais maçante ou mais braçal, tá bom? Pessoal, é isso. O time foi respondendo bastante perguntas aqui no chat. Se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente tem ainda 3 minutinhos, que dá tempo, né, Giovanni, de responder mais uma ou duas Dá, vamos lá. perguntas. Então, se alguém tiver, quiser mandar aqui. Quem gostou também, pode mandar aqui no chat. Uhum. A Paula perguntou se dá para transformar um e-mail de 10 parágrafos num resumo. Dá, Paula. Pô, aquele e-mail, aquela thread enorme lá que já está 1 mês rolando. Dá para perguntar, dá para transformar isso num resumo para você não precisar ler tudo, tá bom? Dá sim. Alice, você consegue identificar se um cliente está insatisfeito? Sim, consegue. Com análise de sentimento, você consegue identificar se ele está a resposta ou o comentário que ele mandou é negativo, ou positivo ou neutro. E aí, baseado nessa resposta, você consegue aí juntar os bloquinhos de IA. Ou se for um comentário negativo, então seta uma prioridade lá mais alta para mim para eu responder mais rápido que essa reclamação, essa satisfação. Então dá para fazer também, tá bom? Pessoal, então, muito obrigada pela participação. Eu aguardo vocês, e outros times, outros setores também no nosso webinar básico sobre Monday no mês que vem. Quem não se inscreveu no link para participar do sorteio, se inscreva, a gente faz o sorteio assim que terminar o webinar, assim que a gente finaliza aqui, a gente já sorteia. É aí que eu vou me Pessoal, inscrever, hein? e vai. Pessoal, É aí que eu tô me inscrevendo, hein? e também, não esqueça de marcar uma reunião com a gente. Quem quiser falar um pouco mais sobre IA, quem tiver dúvidas, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre outros planos, outras funcionalidades, mandem. O nosso time fica à disposição. A gente agradece aí a disponibilidade, a atenção. Hoje batemos 150 pessoas aqui conectadas para melhorar aí o dia a dia de vocês. E quem precisar, a gente fica à total disposição, pessoal. Até mais.